Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 14 de dezembro, hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz. E o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos 19 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queria ressaltar hoje duas coisas desse evangelho de hoje. Primeiramente, é muito interessante porque João Batista está preso, né? Está na prisão. E João Batista ele tem consciência de que a sua morte é iminente. Ele tem consciência que ele vai morrer, né? Ele não vai passar ali somente uns dias e ser solto, não. Talvez ele tivesse ali consciência de que a sua morte seria naqueles dias, talvez. Ele pensava isso. Agora é interessante. João Batista, tendo ouvido falar de Jesus, ele envia, como diz o Evangelho, 2 dos seus discípulos para ir ao encontro de Jesus, para estarem com o Senhor, para ter um encontro com o Senhor. E João Batista pede que eles perguntem a Jesus: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nós sabemos da missão de João Batista: preparar o caminho do Senhor, preparar o povo para a vinda do Senhor. João Batista fez isso. João Batista verdadeiramente cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. Mas neste exato momento aqui é muito interessante porque por que João Batista envia os discípulos para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Será que João Batista não acreditava em Jesus? Não se trata disso. Na verdade, João Batista ali estava continuando vivendo a sua missão de preparar o povo para Jesus, ou de levar, ou de proporcionar o encontro do povo, no caso aqui, os seus discípulos, com o Cristo, que é o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, que é o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, João Batista, sabendo que estava prestes a morrer, ele se preocupa com seus discípulos e proporciona que eles, seus discípulos, façam experiência com Jesus e o reconheçam como aquele que deveria vir, o Messias, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que ele tinha anunciado: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Interessante isso, meu povo, porque, por exemplo, deixa eu perguntar a você que é um pai de família, você que é pai, você que é mãe, não que você vá morrer agora, pelo amor de Deus, mas você tem essa preocupação dos seus filhos conhecerem a Jesus?
Você que é pai, você que é mãe, você tem sido ponte que proporciona esse acesso a Jesus? Você tem se preocupado? E o que você tem feito para que os seus filhos reconheçam a Jesus como Deus e Senhor, como Salvador? Isso é muito interessante. Foi isso que João Batista fez com seus discípulos. Foi isso. Por isso você que é pai, você que é mãe, você tem se preocupado com isso, com relação aos seus filhos? Será que quando chegar o dia da sua morte, será que você vai poder dizer: combati o bom combate, eu vivi a minha missão, eu fui ponte, eu proporcionei aos meus filhos o encontro com Cristo? Você será capaz de dizer isso? Era a primeira coisa que eu queria ressaltar no Evangelho de hoje. A segunda coisa diz respeito à resposta de Jesus. Porque Jesus, ele não responde, sim, pode dizer a João que sou eu mesmo. Não, ele não te faz isso. Diz o Evangelho que nessa mesma hora Jesus curou de doenças, enfermidades, espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Veja, a resposta de Jesus foi algo muito concreta. Ele fez, ele mostrou de uma forma prática, de uma forma concreta, quem ele era. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui nos faz pensar por quê? Porque as nossas obras revelam quem nós somos. As nossas obras revelam quem nós somos. Então, se eu me digo cristão, se eu digo que sou cristão, que sou filho de Deus, que sou seguidor de Jesus Cristo, a pergunta é: as minhas obras revelam isso verdadeiramente? As minhas obras revelam que eu sou cristão ou não? As minhas obras revelam que eu sou filho de Deus ou não? As minhas obras revelam que eu sou católico ou não? É isso. Jesus mostrou na prática quem ele era. As suas obras dão testemunho dele, de quem ele é. E isso nos questiona, isso nos faz pensar, né? Isso nos faz pensar. Então, nós lembramos, né, do Evangelho que, por exemplo, quando João Batista estava batizando, e ali os fariseus, saduceus entraram na fila para confessar os pecados e ser batizado por ele. Então João Batista diz: raça de víboras, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir? E João Batista, ele diz, né? Provai, produzir frutos que mostrem a vossa conversão. Então, produzir frutos que revelem, que comprovem o arrependimento, a conversão. É isso, meu povo. As nossas obras revelam a nossa conversão, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, o nosso ser cristão, o nosso ser católico. Então, são essas duas coisas que eu queria ressaltar no Evangelho de hoje. Que o Espírito Santo nos ajude, né? Que São João da Cruz, hoje celebramos, né? Um grande santo místico da igreja, que interceda por nós, para que verdadeiramente nós sejamos pontes, que possamos levar as pessoas ao encontro com Cristo e que também nós sejamos testemunhas, que as nossas obras falem de Deus também. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.